Há um tempo atrás, um cara da igreja me chamou e falou: pastor, eu tenho uma bênção para te dar. Eu falei: qual? Fazer um gato no seu relógio. Eu falei: mas como é que é esse negócio de gato aí? Não, pastor, eu faço um gato assim, pastor, mas é por trás. É um gato assim, sabe? Quase que ele falou comigo que era uma revelação de Deus, o gato, Cláudio. Que ele fazia um buraco por trás, que fazia um negócio, um troço, e que eu ia economizar 70% na luz. Menino, quase que eu fiz. Porque a proposta era tão boa. Ele falou comigo que eu já pagava imposto demais e que todo mundo me roubava. E eu fui e falei: caraca, um gato legítimo, um gato. Porque é assim que o Satanás faz. E aí, sabe o que eu falei para ele? Eu vou botar um anjo ao invés de um gato lá naquele relógio. Eu estou com vontade de fazer, mas não vou não. Quando eu falei isso, menino, aí que ficou feio. O presbítero tal eu fiz para ele, o pastor tal menino, mas eu conheci assim os felinos quase todos, desde o gato ao tigre. Por quê? Porque o que o inimigo quer é que nós venhamos oferecer a ele os nossos desejos. Me dê. Com Deus você pode, sim ou não? Sim ou não? Mas com Deus você não vai alimentar o viajante, você vai alimentar o morador. Entendeu? Porque Deus não é um passageiro, não é alguém de passagem na nossa vida. Ele é alguém que veio para nos levar na casa do meu Pai. Tem muitas, e um dia nós vamos estar juntinho. Você vai conhecer como é conhecido, nós vamos estar juntos. Mas o infeliz do viajante está sempre lá batendo. E você sabe o que é pior de tudo? É que com o tempo parece que as coisas erradas ficam certas. Eu ontem fui passar ali na Mantiqueira e um cara estacionou errado. Aliás, isso é muito comum. Mas o cara parou, mas pensa naquele erro gravíssimo. E aí eu não aguentei. Eu parei, eu falei: ô irmão, estacionar aí está errado. Sabe o que ele falou comigo? Todo mundo para. O que ele disse para mim? Quando todo mundo faz, parece que está certo, mas não está. Não é porque está todo mundo fazendo, que nós não somos todo mundo. Nós somos cidadão dos céus. Mas é importante nós entendermos e aprendermos com os erros dos outros. É importante nós olharmos, né, para a vida das pessoas, buscar acertar com aquilo que elas fizeram de positivos ou de positivo, e não precisar errar ou cometer o mesmo erro. Nós vamos dar uma olhada nesse texto, porque é um dos momentos mais difíceis da vida de Davi. Ele vai cometer um erro gravíssimo aqui. Segundo o livro do profeta Samuel 12:1, se tiver sua Bíblia, abre e marca nela também, porque eu acho importantíssimo depois você dar uma olhada em casa. Nós vamos até o verso 4. Diz assim: e o Senhor enviou Natã a Davi, e entrando ele a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico tinha muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara. E ela havia crescido com ele, com seus filhos igualmente. Do seu bocado comia, do seu copo bebia, e dormia no seu regaço, e a tinha como filha. E vindo um viajante ao homem rico,
deixou este de tomar das suas ovelhas e das suas vacas para guisar para o viajante que viera a ele, e tomou a cordeira do homem pobre e a preparou para o homem que viera a ele. Mas deixa eu te mostrar algumas coisas que vale a pena olharmos. Coloca aqui, depois nós vamos voltar para o texto. Marcos capítulo 3, verso 27. Marcos 3, 27. Ninguém pode roubar os bens do valente, entrando-lhe em sua casa, se primeiro não manietar o valente, ou seja, amarrar, prender, subjugar o valente, e então roubará a sua casa. Preste atenção, porque eu acho que já deu para você entender que eu estou falando do valente Davi. Quando Saul precisa de alguém, um rapaz é capaz de notar que Davi, ele agrega alguns adjetivos bem interessantes. Conheço um filho de Jessé, que fala bem, de boa aparência, valente, sabe tocar, e o Senhor é com ele. Mas o texto, ele diz o seguinte: no tempo em que os reis saem para a guerra, Davi envia Joabe e os soldados e fica no palácio. Se era um tempo em que os reis deveriam sair à guerra, Davi era rei. E quando Davi não vai à guerra e fica no palácio, o que o texto está sugerindo é que ele está num local que não devia. Ele não devia estar naquele local, aquilo não era lugar para ele. Pastor, mas ele está em casa, está certo, mas o texto diz que não era momento de estar em casa. Tem momentos da nossa vida que nós precisamos ter a sensibilidade de entender. Não é mais o tempo de estar com esse tipo de pessoas. Não é mais o tempo de estar nesse tipo de grupo. Não é mais o tempo de permitir que determinadas pessoas frequentem a sua casa. Há uma sinalização que existem fases da vida que a estrutura muda. O verso 2 desse texto: e aconteceu que à hora da tarde, que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real, e viu do terraço uma mulher que se estava lavando, e era esta mulher muito formosa à vista. Bom, se ele tivesse lá no campo de batalha, estava vendo o quê? Perna de homem, barriga de homem aberta, sangue rolando. Sim ou não? Mas ele estava onde? No palácio. Devia estar lá? Sim ou não? Mas devia? Mas estava. Mas devia? Mas estava? Mas devia? Pastor, por que você está fazendo isso? Exatamente para a gente lembrar. Certo que tem lugar, não é para a gente. Está ele lá dando rolezinho no palácio. Quando de repente ele olha a dona tomando um banho, a Batseba, certo? Se lavando. Ok? E ele viu do terraço uma mulher. Gente, isso é magnífico. É extraordinário. Por quê? Porque se ele tivesse com a espadinha na mão, lutando lá em Rabá, tinha sido vitorioso. Mas como está dando um rolezinho no palácio, depois de tirar uma sonequinha, vai dar uma olhada na dona Batseba tomando banho. Ok? O que ele faz? Manda um recado para um camarada, fala assim: aí mano, dá uma olhadinha lá e vê quem é aquela dona que está tomando banho. Aí alguém voltou e falou: ó, casada, maluco, casada. Entendeu? Chave de cadeia. Casada. Entendeu? A dona tem marido, o marido dela é um dos seus oficiais, o cara está lá guerreando, o nome dele é Urias, é um dos oficiais. Davi falou: pô, manda ela vir aqui, maneira, maluco. Aí a Batseba chegou, aí também não sei, da fofoca só sei isso, certo? Só sei que o Davi pegou a dona Batseba.
a dona Batseba engravidou. E o marido dela viajando. Aí ela mandou avisar o Davi. Aí, avisa ele que... Deu ruim. Eu estou grávida. O texto diz que não era o tempo de Davi estar em casa. E onde ele estava? Em casa. E por ele estar onde não deveria estar, vai acontecer com ele algo que não precisava acontecer. Você sabe o que acontece lá no campo de batalha? Israel ganha dos filhos de Amon. Eles recuperam Rabá. Você sabe o que acontece lá no campo de batalha? O exército de Davi foi vencedor. Olha só, o texto nos mostra que se Davi tivesse onde deveria estar, essa história teria terminado para ele como uma história de sucesso. Mas como ele não está onde deveria estar, ele vai ter problemas. Nós temos que entender, o viajante está querendo entrar na nossa vida, sim ou não? E ele quer roubar, matar, isso, é o que ele quer. Foi isso que ele fez na vida de Davi. O que Davi viveu não foi para ele, não faz sentido o que esse camarada fez. O texto diz que ele só fez na história de Natã por causa do viajante. O viajante veio até ele, aí ele pega o que é do outro e dá para o viajante. Dessa história, Davi não levou nenhuma vantagem, ele só levou prejuízo. Essa é a grande verdade. O grande dilema dessa história é que o diabo continua, sabe, viajando de Davi para Salomão, de Salomão para Acabe, de Acabe para Uzias. Ele vai migrando, sabe? Ele sai de lá e vai para Judas. Ele sai de Judas e vai a Ananias e Safira. E ele continua viajando e procurando simplesmente alguém que o receba, alguém que esteja disposto a dar a este viajante os seus desejos, a alimentá-lo. Após o alimento, ele vai embora e você fica com os resultados do que fez. É assim que funciona. Hoje, eu queria deixar essa palavra para todos nós aqui, para ficarmos de olho naquele que vai pedir pousada na minha casa, na minha vida, daquele que vai chegar na sua vida com o intuito apenas passageiro. Ele não quer muita intimidade, ele não quer ficar com você. Não. Ele quer apenas. Eu gosto, e vou terminar aqui, de uma colocação. Eu já falei isso aqui há tempo atrás, mas que é o exemplo do papel higiênico. Eu não sei se você já viu, mas papel higiênico, hoje nós vamos fazer compra, eu fui com minha esposa, e mesmo inconsciente a gente acaba usando. Papel higiênico é um item soberbo. Você pode ver, ele não fica embaixo de ninguém. Quando você vai fazer compra, você bota as coisas tudo pesada por baixo. O papel vai por cima do carrinho. Você vai botar ele no carro, pode olhar, a maioria de quem faz compra, a primeira coisa que você vê pelo vidro é o papel higiênico. Ele dá até tchau para tu, sim. Fica por cima de tudo, soberbão, altivo, olhando para tu. Você leva ele para casa, tem um local especial. No banheiro, tem um buraquinho lá só para ele. Se você for lavar, tira ele, que não pode molhar. Sim ou não? Até você usar ele. Você cuida dele bem, até usar. Mas depois que usou, nunca mais você quer ver ele.
De novo. Você está rindo? Esse é o viajante. Ele vai te tratar bem. Ele vai mostrar a você que você está levando algum tipo de vantagem. Até te sujar. Até usar você. E aí ele vai jogar você fora. E nunca mais. Eu queria que nós parássemos para pensar hoje. E não recebermos esse viajante tão faminto, tão desejoso, que entra na casa daquele que tem tanta coisa quanto tinha Davi. Deus disse a Davi: cara, eu tirei você de trás das malhadas. Eu botei você como rei da sua nação. Eu dei a você todas as mulheres de Saul. E se isso fosse pouco para você, eu te daria mais. Você não precisava abrir a porta da sua casa, da sua vida, para esse visitante. Vamos dar uma olhada nesse Satanás, que continua andando para lá e para cá, buscando a casa que o receba, o desejo que lhe for entregue, e depois ele vai embora. E o que vai deixar é só a vergonha, a desonra, a humilhação, o caos. Vamos sair daqui hoje, porque lembra de como eu abri a mensagem? Alguém para roubar a casa do valente, primeiro tem que entrar e dominar o valente. Foi isso que aconteceu com Davi. Ele era valente, mas quando o campo de batalha mudou, me parece que ele não estava preparado para ser vencido por uma mulher nua. Ele mataria muitos homens. Muitos homens. Ele faria feitos como fez Sansão. Mas o viajante usou Dalila para entrar naquele local. Visite hoje as fraquezas da sua fortaleza e não permita que esse visitante venha entrar para destruir o que Deus tem construído.